A TIM é pioneira em áreas rurais e o 4G TIM no campo foi só o começo. Temos a maior rede de internet das coisas do Brasil, com soluções modernas e customizadas, conectando dispositivos e pessoas. A coleta de dados e o monitoramento em tempo real ajudam a trazer mais eficiência e a aumentar a receita do seu negócio. Conheça as possibilidades que a TIM oferece para levar mais tecnologia e conectividade para o seu negócio e faça parte da transformação digital do setor rural. Olá pessoal, sejam bem-vindos agora ao nosso último painel do dia de hoje, no nosso evento Super Agro. Agora o tema é Mulheres no Agronegócio. Eu tenho aqui duas convidadas para a gente debater um pouquinho o papel das mulheres no agronegócio, as perspectivas, os desafios. Queria apresentar Luciana Dalmagro, ela é líder da granja, da fazenda Alta Conquista de Batatais, no interior de São Paulo. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui numa discussão tão pertinente, tão relevante para o nosso setor. Obrigada, Fabiane. Temos também a Aline Locks, que é CEO e cofundadora da startup Produzindo Certo. Ela é de Goiânia, né? Isso. Está aqui com a gente também para falar sobre um tema que tem se colocado na agenda do agronegócio, né? Participação de mais mulheres e como avançar nessa agenda. Queria começar aqui, pedir para vocês contar um pouquinho da história de vocês, como vocês chegaram no agro, o que vocês estão fazendo e como que vocês veem a inserção feminina hoje nesse setor tão importante da economia. Luciana, conta aqui um pouquinho para a gente. Então, eu sou a 5ª geração de produtores rurais na mesma propriedade. A minha história como produtora rural, Fabiane, ela não foi uma história linear. Em um primeiro momento eu fui estudar ou em outra área, fiz farmácia, depois fiz mestrado, trabalhei como pesquisadora um tempo, mas aí, em um determinado momento, eu resolvi viver essa experiência de ser produtor rural. Isso faz 12 anos e tive a chance de entrar em uma fazenda, fui muito bem aceita. Eu vejo que isso é um mérito muito legal, muito bacana da minha família e do nosso time. Mas quando a gente olha, né, esse universo das mulheres nas fazendas, a gente vê que evoluiu muito, mas ainda tem um caminho longo, como você disse, para a gente trilhar. As últimas estatísticas oficiais que nós temos é do Censo Agropecuário de 2017, em que mostra que a cada 10 líderes de fazenda, 2 são mulheres. E a gente que está no campo sabe que muitas vezes tem mais lideranças na fazenda. A gente vê que a mulher é a liderança, mas quando a gente pergunta, ela diz que não, que é o companheiro, ou o pai, ou o irmão. Então, a gente precisa estar aqui, a gente precisa estar com esse tema na nossa mesa para conversar, e não tenho dúvida disso. Aline, você fundou uma startup, né? Conta um pouquinho para a gente o que é a Produzindo Certo e como que é a sua relação do campo, como é que ela surgiu? Claro. Bom, também obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Super Agro, debatendo esse tema, né? Como a Luciane falou, super relevante. Bom, eu estudei engenharia ambiental, e entrei no curso assim, sem muita perspectiva. Minha família não vem do agronegócio, então, ainda que eu morei, nasci, estudei num estado que tem uma economia predominantemente do agronegócio, Mato Grosso do Sul, mas a minha família não vem desse setor, meus pais eram professores, então eu estudei engenharia ambiental e logo que me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG, numa organização não governamental chamada Aliança da Terra. E essa era uma ONG que já trabalhava em levar assistência técnica, em apoio relacionado a essas questões ambientais e sociais para os produtores rurais. E ali eu comecei a trabalhar como analista, visitando as fazendas, levando essa assistência técnica para os produtores. E aí de lá para cá, essa área de atuação da ONG veio crescendo, uma demanda grande das empresas também em conhecer a sua cadeia de fornecimento. E aí em 2019, no primeiro semestre de 2019, a gente fez uma espécie de uma spin-off, então, dessa área de atuação da ONG, que atuava ali com os produtores rurais e as empresas que atuam no agro, para dentro dessa empresa que hoje é a Produzindo Certo. E aí com foco
grande, por um lado, de assistência técnica, né, com esse viés socioambiental para o produtor, e do outro lado buscar oportunidades de mercado, negócios que valorizem essa produção responsável, né? Então a plataforma Produzindo Certo acaba funcionando como um hub de oportunidades verdes, aí linkando produtores e empresas. Agora eu queria perguntar para vocês os desafios do dia a dia, né? Vocês chegam lá no campo, você, Aline, vai falar com um produtor, você vai falar com parceiros, chega uma mulher liderando aquela negociação, como que é? Ainda existe um pouco de resistência? Alguém prefere falar... Você sente ali, às vezes, um pouquinho de machismo na hora de negociar, ou de vender a sua ideia, ou de, enfim, contratar alguém? Como que é essa relação no dia a dia? Olha, vai lá, Luciana. Eu sinto, Fabiane, que hoje eu aprendi a me posicionar, mas foi um caminho, foi uma jornada. Então hoje eu sinto uma facilidade maior. Só que eu vou te dar um exemplo muito claro do que às vezes acontece. Uma situação, por exemplo, de mídia, em que nós nos tornamos porta-voz de algum projeto ou de alguma situação. Muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, não, uma mulher jovem, não pode estar nesse lugar, né? Não, é outra pessoa que está por trás. Então, existe ainda esse machismo estrutural de não conseguir nos enxergar, muitas vezes, como capazes daquele lugar que estamos ocupando. E aí eu vejo que a grande saída é estar preparada, né? É até uma coisa que a Joanita me ensinou muito. A preparação ela é fundamental para qualquer espaço que a gente vai ocupar. A Juanita é tua mentora, né? Você estava comentando. Minha mentora. Hoje ocupa a presidência de um fundo, né, na Amazônia, e é minha mentora, e ela me trouxe muito isso, nessa caminhada de formação de liderança nesse universo feminino. A gente precisa estar muito preparada, porque quando nos questionarem, a gente vai ter muita segurança para responder. Então eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Eu acho que essa preparação realmente acho que faz toda a diferença, né? Porque quando você é questionada e você está ali, né, respondendo à altura, ao tema, então você acaba se posicionando, né? Você consegue se posicionar. E no caso no início Aliança da Terra, depois Produzindo Certo, talvez por a gente trabalhar nesse tema, meio ambiente, toda essa questão de responsabilidade socioambiental, talvez o produtor já enxerga isso talvez como um tema com um fit assim para o feminino, né? Uhum. Então a gente nunca teve nenhum problema, a gente tem técnicas, né, mulheres que também vão ao campo, que visitam essas fazendas, mas acho que o grande ponto é muito o que a Luciane falou de estar preparada, né? Interessante, porque muita gente pode parecer que é uma coisa natural, né? Ou a mulher é líder ou ela não é, ou ela tem aquele talento, mas precisa de muita preparação, né? Aline, queria te perguntar basicamente, porque você também vem de uma área que é tecnologia, que também é uma área que tem uma identificação, né, com o público masculino muito grande, né? A gente vê dificuldade de contratação de técnicos na área de desenvolvimento, e ainda mais quando mulheres na área de desenvolvimento tecnológico. O que você acha que é importante no seu dia a dia? Como é que você se coloca ali para ser assertiva, né? Para transformar essa preparação na prática? Acho que a experiência e o conhecimento de causa, né? Então, no caso ali da Aliança da Terra, quando eu entrei na Aliança da Terra logo em final de 2006, início de 2007, como analista ambiental, então visitando essas fazendas, levando essa orientação técnica para o produtor. Fiquei na Aliança da Terra até 2019, onde eu saí então de analista a diretora-geral dessa organização não governamental. Então eu passei por todas as etapas dela, né? Então você acaba ganhando um conhecimento, você tem uma propriedade realmente da estratégia da sua organização ou da sua empresa. E eu acho que isso fez bastante diferença, né? Então, quando a gente fez a spin-off para Produzindo Certo para essa empresa, foi natural. Eu, como uma das cofundadores, né? E todos os meus outros 5 sócios são homens, essa posição de CEO e presidente da empresa foi algo natural. Mas eu acho que veio dessa experiência e dessa longa caminhada que começou lá em 2006, né? Então, talvez se eu não tivesse tido essa caminhada desde o início e chegasse, talvez eu não teria ocupado essa posição assim inicialmente, né?
Luciana, você falou que você tem uma mentora hoje, quer dizer, você tem feito uma preparação na sua carreira, né? Para estar cuidando desde a questão da granja ali no dia a dia, até a sua interlocução com os teus fornecedores, com os teus clientes. Vocês são um grande exportador, né? Como é essa relação com o pessoal de dentro e com os seus clientes? Desculpa. Imagina. Fabiane, nós somos integrados, produtores integrados de uma agroindústria que tem um papel grande no mercado interno e também no mercado externo. A nossa fazenda, ela se conecta a uma unidade de abate que faz 100% de mercado de exportação. Então, quando a gente olha para essa questão da preparação, né, como a gente organiza a nossa carreira, eu acho que ter uma figura para a gente se apoiar, né, uma pessoa que é generosa por natureza, né, de querer ensinar e de nos suportar nesses momentos, principalmente de dificuldade que a gente sabe que vai ter, né, gente? A gente não é aqui para dizer que tudo é fácil, né? E eu acho, hoje, pessoalmente, muito importante ter um mentor numa carreira. Além disso, eu penso que nós, mulheres, a gente tem que entender que espaço a gente verdadeiramente quer ocupar. Eu olho para mim ali naquele universo fazenda, quando eu cheguei, era uma fazenda que já produzia muito bem, com altos índices de eficiência, de produtividade. Para que eu ia ficar batendo cabeça lá de, nossa, eu quero, produzir mais, né? Eu quero... Ou mudar tudo, né? Ou mudar tudo. Eu comecei a ver que eu podia jogar em um jogo que não estava sendo jogado ainda, que é no universo da sustentabilidade. Então aí eu encontrei o meu espaço. E acho que não gerou competitividade com ninguém, nem com meu pai, que é uma figura super presente lá, super inteligente, ativo, nem com o time. Eu comecei a atuar num espaço que eu identifiquei que seria meu e que poderia agregar para o negócio. E aí você acabou superando esse lugar da filha, né? Ou da quinta geração, né? Você acaba encontrando um espaço teu, da tua carreira, né? Da sua posição como uma profissional. Exatamente. E se der tudo certo na sucessão, o que a gente espera, né? Isso vem acontecendo de forma muito natural e muito legal na nossa família, mas a gente sabe que em várias famílias não é assim. E aí, né? Então essa pessoa está preparada para voltar, para assumir outra posição em outro lugar? Se a gente se prepara, se a gente está olhando o mercado, para que lado está indo, gente, não existe uma área no mundo, na minha opinião, que seja com tanta oportunidade de inovação quanto o agronegócio. Então a gente, essa nova geração, a gente pode trazer novos modelos de produção, a gente pode trazer outras coisas para se produzir dentro das fazendas. Olha o tamanho desse universo. Não é só ser filho ali do dono, né? A gente pode fazer um monte de outra coisa além da sucessão. Você comentou um assunto interessante que é as oportunidades, né? E vocês duas, de alguma forma, estão olhando bastante para o ESG e é uma pauta, né? Uma demanda muito forte da sociedade, que se você fosse olhar há 10 anos, essa discussão do no agronegócio era muito diferente. E isso abriu muito espaço para as mulheres, né? Me fala um pouquinho sobre como que não só tem a questão da mulher se inserindo, como também uma pauta que os produtores, muita gente precisa ser educada sobre ela, né? Fala, Aline, que você que é a tua paixão falar sobre ESG. Não, sim, não, acho que a educação e essa assistência técnica, né? A educação nesse tema, ele é primordial, né? A gente vê, olhando os resultados e indicadores dos produtores que fazem parte, né, da nossa plataforma, muitas vezes a gente identifica que o produtor não está fazendo a coisa certa, não porque ele não quer, mas é realmente por não saber, né? Quantas vezes o técnico chega na fazenda, às vezes o produtor está construindo, por exemplo, recente esse exemplo aí, semana passada, o produtor estava construindo uma área de armazenamento de combustível, e estava num local inapropriado, então tem que ter uma distância de casa de funcionário, tem toda uma regrinha que é preciso cumprir. Então o produtor está fazendo investimento, né, mas está fazendo investimento no lugar errado. Então muitas vezes nem é questão só de recurso financeiro ou investimento, às vezes ele está realmente fazendo aquele investimento, mas por não ter o conhecimento, ele pode estar fazendo realmente o investimento de uma maneira errada, sendo que com o mesmo investimento ele faria o certo, né? E quando a gente olha que, né, uma vez que a gente vai na fazenda, faz um diagnóstico socioambiental daquela área e monta um plano de ação para o produtor, depois a gente faz o monitoramento disso, né, para a gente identificar, poxa, o que será do plano de ação que realmente está sendo implementado na prática.
E a gente olha um número de 70% daquilo que a gente identifica e apoia o produtor, né, a montar esse plano de ação, ele de fato executa de maneira voluntária, sem nenhum, né, A resistência. E nenhum adicional, muitas vezes, financeiro, que seja a mais, né? Então, o fato de você ter ido, levado uma assistência, feito um diagnóstico, auxiliar o produtor, né, na elaboração desse plano de ação, é uma ação que foi suficiente para ele realmente melhorar os indicadores e compromissos socioambientais da fazenda dele. Então, com certeza, essa assistência técnica ela é realmente muito relevante, muito importante para o resultado. Você acha que o tema ESG está atraindo mais mulheres para o agro, Luciana? Eu acho que sim. Eu vejo hoje a sustentabilidade, nessa sigla ESG do mercado corporativo, como uma agenda fluida, né? É um horizonte que ele é tão grande, ele engloba tanta coisa, que aí nós, mulheres, a gente tem essa tendência natural de olhar as coisas de forma sistêmica. E é uma agenda que pede isso. Às vezes é muito simples falar, a gente tem que olhar a esfera governança, ambiente e pessoas, esfera social. Gente, olha o tamanho disso, né? Que foto macro que é essa? Tanto de coisa que a gente tem que fazer. E aí, Fabiane, a gente mulher tem isso internalizado, tem isso como mindset de olhar o todo, de cuidar. Então, acho que encaixa super. E aí, se a gente puder deixar alguma dica, né, para as mulheres que gostam do agro, essa agenda ESG a gente sabe que é um caminho sem volta e que vai precisar de muitos e muitos profissionais para nos ajudar a concretizar todo esse desafio que a gente tem pela frente. Em termos de desafio e dificuldade para entrar na área, o ESG tem esse monte de oportunidade, mas tem muita coisa acontecendo no agro, em tecnologia, em técnicas, né, no campo ou na área de finanças. Onde vocês acham que tem mais oportunidade? Além da ESG, a gente enxerga, né, que tem que estar em tudo, mas onde tem mais oportunidade? Né? Onde vocês vislumbram chances para poder empreender no agronegócio hoje? Olha, eu vou colocar um tema que a gente tem colocado bastante energia na Produzindo Certo na empresa, que é o tema de finanças verdes, né? Toda essa questão de emissão de green bonds. A gente entende que os produtores rurais brasileiros têm uma grande oportunidade nesse tema, né? Por uma lei de código florestal que a gente já tem, né? Essa lei que obriga essa preservação dentro das fazendas. Então, inevitavelmente, os nossos produtores já têm resultados ambientais, né, em campo, no chão, conseguem dar transparência para esses resultados. Então, com certeza, esse é um tema muito a ser explorado pelos produtores brasileiros, né? Conectar, então, esses produtores ao mercado de capitais, esses pequenos e médios produtores, né? A gente está vendo muitos fundos de investimento verde, focado no verde. E aí, desse outro lado, a gente vê um desafio de mostrar o agronegócio para esse mercado financeiro, porque é uma novidade para esse mercado financeiro. Então, a gente fez uma primeira operação financeira verde, né? Um CRA verde, foi o primeiro CRA verde certificado pela CBI do mundo, com produtores para o agro, né? Então, com produtores brasileiros, aqui com a nossa plataforma. E falando com esses investidores, com esses fundos, a gente viu primeiro a necessidade de explicar o agronegócio brasileiro, né? Então, muitas vezes, o agro nosso, como ele é visto lá fora, não necessariamente é realmente como ele é. A gente tem muita coisa boa, tem muita coisa certa sendo feita aqui. Então, há essa necessidade também de ensinar sobre o agronegócio para o mercado financeiro, né? E aí apoiar o produtor a se preparar, a se estruturar, para que ele possa dar transparência dos resultados dele, para ele acessar esse recurso que vem para valorizar esses resultados ambientais, né? Então, com a entrada forte, eu acho que do setor financeiro, no tema e nas 3 letrinhas, né, ESG, a gente vê uma oportunidade grande para os produtores, até porque o crédito rural é algo que é necessário, né? É um insumo, é um gargalo, né? E é um insumo para, acho que a gente pode colocar 100% dos produtores rurais, né? Precisa do insumo do crédito rural. E a gente tem essa questão de burocratização, né? O crédito subsidiado não é suficiente, então acho que tem
outras formas agora de começar a buscar financiamento para esse produtor. E aí linkar com esse tema verde, acho que é uma oportunidade grande. Luciana, a questão das finanças ainda é um gargalo para o seu negócio ou para negócios que você está olhando na cadeia da avicultura? Vou trazer para dentro da porteira, né? O olhar ali de quem está na fazenda. Todo mundo sofreu com a redução das margens, né? É um movimento que está acontecendo em todos os setores. E aí eu sempre gosto de olhar, Fabiane, assim, o que dá para a gente fazer, né? Como a gente, enquanto produtor rural, vai tornar aquele ambiente mais resiliente, mais preparado para aguentar essas adversidades. Uma coisa é o grande e o médio produtor aguentar essas reduções de margem, e os pequenos, como vai ser isso? E aí eu acho que vem a sustentabilidade. Em um conceito que a gente fala pouco, e eu acho que a gente devia falar mais, que é a economia circular. Como tornar aquele ambiente em que o resíduo de uma atividade seja o substrato para outra, né? E aí tornar aquele ecossistema mais diverso, tentar fugir um pouco das monoculturas, e aí começa a melhorar o fluxo de caixa do produtor. Hoje, essa atividade está com uma menor margem, mas aquela cobre, ela traz um equilíbrio financeiro. Então, acho que é um tema muito grande e muito importante para a gente explorar. Como tornar as propriedades rurais mais resilientes, que elas aguentem mais essas pancadas do mercado, que são pancadas naturais e que elas acontecem, né? E aí a diversificação é um desses caminhos, né? Super. E a gente vê muito pouca gente falando disso. Como aproveitar aqueles espaços de terra ali, por menor que sejam, com produtos com um valor agregado maior. Não estou falando para a gente fugir das commodities, a gente vai continuar produzindo as commodities. Mas a nossa conversa das mini cenourinhas, né? Será que não tem espaço para fazer coisa diferente nesses pequenos espaços? Demanda tem, como você colocou, né? A gente estava conversando anteriormente, tem uma demanda grande, né? De vários produtos. O consumidor, ele está pedindo coisas novas, né? Seja produtos diferentes, seja produção orgânica, a produção certificada. Quer dizer, acaba saindo de uma agenda verde para uma agenda de rentabilidade, do negócio prosperar utilizando os melhores insumos e as melhores práticas de gestão dentro da fazenda, né? Agora, eu queria perguntar também para vocês, como é que vocês... a gente sabe que o agro tem é um setor que lida com riscos, né? É a questão climática, é a questão da burocracia, ele sofre muito na carne, né? Todas as intempéries da economia. Como é que vocês olham hoje essa questão de como lidar com essa tensão e como isso vocês conseguem separar da vida pessoal, né? Olha, problema de crédito, tem guerra na Rússia, fertilizante, uma série de coisas que a gente vê, né? Quando a gente, por exemplo, agora, né, a gente está vendo a questão lá do conflito na Ucrânia e a redução de oferta de fertilizantes no Brasil. Isso impacta todo mundo, né? Como é que isso se traduz aí na vida do produtor rural? Queria dar para a Luciana, que está bem ali na linha de frente. Eu vou engatar essa resposta com o que a gente está falando de economia circular. Se a gente tem uma atividade dentro de uma fazenda, por exemplo, que gera muito esterco, no nosso caso, por exemplo, cama de frango, a gente consegue substituir, Fabiane, muito dos fertilizantes com a cama de frango. Então, é claro que não tem... uma oportunidade agora? Claro. Era um produto que, quando a gente olha Brasil, valia R$150 a tonelada. Hoje estão falando de 500. Então, assim, é um resíduo, né, de uma operação que vai valer muito para outras operações. Então, claro que não existe solução no agronegócio que seja um passe de mágica, né? Não, agora a gente vai conseguir substituir todos os fertilizantes por resíduos, outros resíduos. Não, só que a gente começa a construir essa jornada de sustentabilidade já mirando em eu vou conseguir uma margem melhor na minha lavoura se eu trabalhar melhor esse resíduo, se eu fizer um composto na minha propriedade. Então, oportunidade tem. Só que aí a gente tem que trazer tecnologia, tem que trazer inovação. Esses inputs do mercado, Fabiane, que é uma dificuldade que o produtor tem também de entender claramente para onde isso tudo está indo. Então, a gente vai ter que começar a aprender a amarrar todas essas pontas. Mas alternativa tem. E essas novas oportunidades, elas surgem e novos negócios nesses momentos, né? De dificuldade. A criatividade precisa ser aguçada nesses momentos que surgem novos caminhos, né?
Agora, quem trabalha no agro sabe que tem que viajar muito, né? Como é que vocês equilibram isso com a vida pessoal, com todas as questões, família, filhos, como é que vocês equilibram? Bom, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 10 e um de 9 anos, Vitor e Pedro. E realmente, sempre que me perguntar o desafio de mulher, né? E para mim o desafio sempre foi atrelado, obviamente, à minha família, né? Então é o desafio de muitas vezes você ter que viajar, você ter que sair de casa, deixar os pequenininhos, né? Passar 2, 3 dias, ou uma semana, ou até mais, fora. Enfim, o meu marido, ele trabalha comigo na Produzindo Certo, ele é nosso diretor de operações, então a gente consegue ali dividir, de certa maneira, o tempo, né? Ali entre empresa e em casa, né, com as crianças. Então, ter o apoio dele, com certeza, é algo que ameniza essa dor, né? Então, as crianças ficam com o pai, e tá tudo bem, é o pai, né? Mas eu já ouvi muitas críticas, né, ou perguntas, ou questionamentos, mas como? Você deixa só com o pai? Eu falo, como assim só com o pai, né? Então, ter esse apoio do meu esposo, nesse caso, foi primordial para mim, primordial, para eu assumir a posição que eu estou hoje, né? Luciana, você também tem filhos? Tenho o Antônio, de 5 anos, e concordo totalmente com você, Aline, que o maior desafio que eu também passo é conciliar essa questão da vida pessoal com as nossas carreiras. E eu também tenho essa grande sorte de ter um marido que divide, né, não só apoia, como divide as funções. O Marcelo também é do setor e viaja muito também, então a gente se organiza. E fora toda a rede de apoio que também, felizmente, eu tenho, que são os meus pais, as pessoas que nos ajudam em casa, e aí a gente vai levando. Mas eu acho que equilibrar todos esses pratos para nós mulheres, sem dúvida, é o maior desafio, não é moleza. E vocês são sempre questionadas, né? Você começou a falar, você também. Como é que você consegue equilibrar? Esse tipo de comentário acaba incomodando, né? Tipo, pô, mas não é óbvio que eu tenho que ter ajuda, isso não vale só para mulher no agro, qualquer carreira, né? Como é que vocês respondem? Como é que você responde a esse tipo de pergunta que é quase uma crítica, né? Eu acho que é realmente como a gente recebe, né? Eu parei de receber muito como uma crítica, né? E entender, bom, talvez a pessoa só não está nessa posição, por isso talvez ela realmente tenha um questionamento aí genuíno. Mas eu acho que é muito como a gente recebe. Eu parei pelo menos eu tento parar de receber isso como uma crítica, e entender realmente como talvez um questionamento aí genuíno, assim. Mas vem, né? Mas vem, é inevitável, inevitável. A gente já está quase terminando o nosso bloco. Eu queria pedir dicas para vocês. Dicas para quem está no agronegócio e quer empreender. E dicas que quem tem uma carreira em outro setor e gostaria de desbravar oportunidades no campo. Tem que estar disposto a mudar, a mudança de endereço, tem que ir para o campo, tem que estar a fim de viajar. Que dicas vocês dão para quem está querendo entrar no setor? Seja como empreendedor ou seja como um executivo, técnico, que vai estar direto ali no campo. Eu acho que você tem que estar disposto a dar o seu melhor. E aí entra isso. Talvez você precisa mudar o seu CEP, né? Você precisa estudar, tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa nova surgindo. Então você tem que, é o que eu falo para meus filhos assim todo dia, né? Faça sempre o seu melhor naquilo que você está, né, se colocando a fazer. Um outro ponto é você perceber aquilo que te dá também uma satisfação, um propósito para trabalhar. Eu acho que isso traz uma força, uma energia, né, muito grande. E tem uma vozinha dentro da gente que fala isso pra gente, né? A gente tem que estar atento para conseguir ouvir. Então, acho que buscar algo que você tem realmente uma satisfação de trabalhar traz realmente uma energia muito grande. E falando assim de mulheres, eu acho que a gente vê muita comparação, né? Homem, mulher, ou superior, ou inferior. Eu acho que não, acho que nós somos diferentes, né? Homem e mulher. Eu acho que nós temos um papel social também diferente, né? Então, acho que isso tem que ser considerado, justamente até no tema que a gente estava falando anterior,
para a gente conseguir ponderar, né, nós como mulheres, o nosso tempo, né, em casa, com a família e também no trabalho. Então, acho que eu resumiria assim nesses 3 pontos. Suas dicas, Luciana? Eu, como estou aqui hoje representando as produtoras rurais e os produtores, eu quero trazer de novo para o campo. E uma coisa muito legal que eu aprendi a fazer nos últimos anos é dar uma volta nos mercados próximos e entender o que falta, né? Então, exemplo, eu sou da região de Ribeirão Preto. A gente descobriu que o manjericão que se usa em Ribeirão Preto vinha do Nordeste. E assim, Uau. quem já plantou manjericão Uau. sabe que a gente planta uma mudinha aqui, ela vira uma toiceira desse tamanho, dá um monte de maço de manjericão. Opa, será que esse não é um mercado? Claro, né, gente? Se todo mundo começar a plantar manjericão, vai sobrar. Mas assim, não é só manjericão. Falta tomate, falta manjericão, falta um monte de coisa que talvez se o produtor entender o que falta, ele começa a suprir de uma forma mais local, mais próxima, com uma margem melhor. Então, acho que é buscar essas oportunidades de inovação, de produzir coisas diferentes e de forma diferente. E aí, olhando para a questão da preparação, eu acho, pessoal, que é pedir ajuda, não ter vergonha, sabe? Então, agora nós temos o celular uma das outras. Se eu tiver uma dúvida de sustentabilidade ali no campo, por que não te perguntar, te pedir um input de economia, Fabiane? Eu acho que perder a vergonha, sabe? Quebrar essas barreiras de, eu sei tudo, eu tô pronto. Não, a gente sempre Ou pode o contrário, fazer. né? Tem muita mulher que acha que não sabe nada, né? E aí acaba se sabotando no processo, né? Ela acaba sendo... Às vezes a gente vê muitas histórias de mulheres super preparadas que acabam se sabotando aí na sua trajetória profissional. Por achar que não estão, né? E aí essa coisa de dar a cara, né? E ir para frente, e tentar. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, Luciana Dalmagro, da Fazenda Alta da Conquista, de Batatais, ali na região de Ribeirão Preto. Agradecer imensamente a Aline Locks, da Produzindo Certo, que você falou que é do Mato Grosso, mas hoje você fica em Goiânia, né? Sim, nosso escritório fica em Goiânia. Né? E rodando aí o Brasil. Rodando o Brasil. Queria agradecer imensamente para quem está acompanhando a gente aqui hoje no nosso evento, no Super Agro. E eu queria convidar você que está assistindo esse bloco final a ficar mais um pouquinho e assistir a estreia do nosso programa Exame Agro, que vai trazer justamente histórias de empreendedores, empreendedoras, o que eles estão fazendo no campo, quais são as novidades, o que está acontecendo lá em diferentes regiões do Brasil no agronegócio. Também queria convidar você a continuar seguindo a Exame, na exame.com ou nas redes sociais, para se informar e saber mais coisas sobre o agronegócio. A gente está lançando agora uma newsletter que vai trazer todas as notícias, as mais importantes e as histórias mais interessantes do agro. Queria agradecer novamente quem acompanhou a nossa jornada esse dia todo aqui no Super Agro e convido vocês a continuar seguindo a gente nas nossas plataformas digitais. Obrigada e até mais. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.